Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Tô vendo que vocês estão gostando das aulas de PS, né? Que bom que vocês estão gostando. Vou procurar colocar mais vídeos complementares lá para vocês, belezinha? Então vamos hoje começar a nossa quinta aula. Vamos embora. Então a gente terminou a última aula falando de a gente falou de crise convulsiva, de AVC, né? E hoje nós vamos falar de algumas, acho que mais umas duas. Uma delas é a insuficiência respiratória. O que é insuficiência respiratória? Em medicina, é usado para descrever a troca inadequada de gases pelo sistema respiratório, resultando numa incapacidade de manter os níveis de oxigênio e dióxido de carbono arteriais dentro dos níveis normais. Então, quer dizer, a pessoa, por algum motivo, não está havendo troca gasosa, né? De gás carbônico para oxigênio, tá? Uma quebra na oxigenação é conhecida como hipoxemia. Um aumento dos níveis arteriais de dióxido de carbono denomina-se hipercapnia. Então, gente, quando a gente tem uma baixa oxigenação, é o que a gente chama de hipoxemia, tá? Então, a gente lembra, hipoxemia é o baixo nível de oxigênio no sangue. Hipercapnia é o aumento de dióxido de carbono lá nas artérias, beleza? Então, qual que é a etiologia, né? Quais são as patologias que são responsáveis pela insuficiência respiratória? Disfunção pulmonar, asma, enfisema, doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonia, pneumotórax, contusão pulmonar, hemotórax, síndrome do desconforto respiratório, fibrose cística, disfunção cardíaca, edema pulmonar, acidente cerebrovascular, arritmia, falha cardíaca congestiva, patologia valvular. Essas são as etiologias da insuficiência respiratória. Outras etiologias, né? Pode acontecer, aquelas são as mais comuns. Aí tem outras, que é fadiga devido à prolongada taquipneia na acidose metabólica, intoxicação metabólica, por exemplo, por medicação, por morfina ou benzodiazepínicos, que a gente já viu, né? Lá em farmaco, quais são os benzodiazepínicos? Que suprimem a ventilação. Quer dizer, essa medicação faz o quê, ó? Tranca a respiração, tá? E a doença algumas doenças neurológicas também podem causar insuficiência respiratória. Qual que é o tratamento de insuficiência respiratória? O tratamento de emergência segue os princípios da ressuscitação cardiopulmonar se a pessoa entrar em parada cardiorrespiratória, né? O tratamento da causa subjacente é necessário intubação, né? A gente já viu, já falei um pouquinho do laringo e eu coloquei um videozinho lá para vocês da intubação, né? E ventilação mecânica podem ser necessários em casos assim de extrema insuficiência respiratória, tá? Estimulantes respiratórios como o doxapram podem ser usados, e se a insuficiência respiratória resultou de uma overdose de drogas sedativas como opioides ou benzodiazepínicos, pode usar o doxapram, tá? Ou se não, tem que intubar o paciente, beleza? Vamos falar agora de RAS, hipertensão arterial sistêmica. O que é? A hipertensão arterial sistêmica ou pressão alta, né, mais popularmente conhecida como pressão alta, é uma condição clínica multifatorial caracterizada por níveis elevados e sustentados da pressão arterial. O que é hipertensão arterial, gente? Quando a pressão da pessoa está muito alta, tá?
quando ela é alta, acima do normal, beleza? Vamos lá. A classificação, os fatores da pressão arterial, da PA, em adultos, né, acima dos 18 anos. Então, vamos lá. Ótima, quando é uma pressão ótima? Quando a pressão é 120 por 80, é ótima. Normal, 130 por 85, é normal. O limite, né, para não dizer que a pessoa está hipertensa, de 130 a 139 por 85 a 89. Esse é o limite que é considerado que ela não tem pressão arterial, tá? Hipertensão arterial. Aí ela é classificada em 3 estágios, tá? Então, no estágio 1, a pressão tá 140, 159 por 90 por 99. No estágio 2, ela tá entre 160 e 179 por 100 a 109. E no estágio 3, ela já passou do 180, tá acima do 180 por 110. Gente, eu já vi paciente com 224 por 12. Tá? Olha que alto que tá bom? Aí a gente tem uma que a gente chama de hipertensão sistólica isolada, que a hipertensão fica entre 140 a 90 por 90, tá? Isso depende se o paciente está tomando alguma medicação, tá? Ou se o médico está fazendo algum teste para ver se ele é hipertenso ou não. Quais são os tipos, né? A hipertensão pode ser dividida em 3 estágios, como a gente já viu, definidos pelos níveis de pressão arterial, se ela está muito alta e cada vez mais alta. Esses números somados a condições relacionadas que o paciente venha a ter, como diabetes ou o histórico de AVC, determinam se o risco de morte cardiovascular do paciente é leve, moderado, alto ou muito alto. Além disso, quanto mais alta a pressão arterial, maior a chance de o paciente precisar usar medicações. Óbvio, né? Que ele vai precisar. Onde chegar ali, se a pressão dele tá 160 por 100, 160 por 100, 170 por 110. Meu, ele já tá hipertenso. Então, tem que tomar medicação, né? Então, ele é dividido em 3 estágios. Nós vemos os tipos, estágio 1, estágio 2, estágio 3. Agora, nós temos os estágios, né? Então, no estágio 1, quando ele já é considerado hipertenso, tá? Aqueles tipos, ele não é considerado hipertenso ainda. Esse tipo, ele já é considerado hipertenso, tá? Hipertensão acima de 130 por 90 e abaixo de 160 por 100. É aquilo, 150 ele fica oscilando, né? 150 por 90, 140 por 100 e assim por diante. Estágio 2, a hipertensão acima de 160 por 100 e abaixo de 180 por 110. Então, também fica oscilando entre 160, 170, né? Por 100, por 110, por 105, né? Então, ele fica ali oscilando. E no estágio 3, a hipertensão acima de 180 por 110. Tem paciente que se baixa muito a pressão, né? Se ele chegar ali uns 160 ou 150 por 90, ele começa a passar mal, porque ele tá tão acostumado que a pressão dele tá lá, 190 por 110, 200 por 112, né? Então, quando baixa, ele se sente mal, e deveria ser ao contrário, né? Porque a hipertensão é uma doença silenciosa, tá bom? Quais são as causas para a pessoa adquirir hipertensão? A hipertensão é causada quando há uma resistência e endurecimento maior dos vasos sanguíneos para a passagem do sangue.
o que necessita uma força maior do coração para o bombeamento de sangue. Isso pode ser um processo natural do corpo, mas é aumentado com alguns fatores de risco. Então, conforme nós vamos envelhecendo, gente, é normal que as nossas veias, né, elas comecem a endurecer. A veia endurecendo, o que acontece? Ela endurece, então ela não consegue ter aquela dilatação, tá? Então, se ela endurece, o fluxo de sangue é maior, então o coração faz mais força para bombear, beleza? Então, vamos ver lá quais são os fatores de risco, né? A hipertensão é herdada dos pais em 90% dos casos. Então, se alguém aí, né, tiver o papai ou mamãe hipertensa, tem aí 90% de chance de ser hipertenso. Eu estou na lista, né? Em uma minoria, a hipertensão pode ser causada por uma doença relacionada como distúrbios da tireoide ou glândulas endócrinas, como a suprarrenal. Entretanto, há vários outros fatores que influenciam os níveis de pressão arterial. Entre eles, vamos ver, o consumo de bebidas alcoólicas, a obesidade, a idade, o consumo excessivo de sal, gênero e etnia, maior em homens e indivíduos de cor da raça negra. Eu acho que eu já comentei com vocês que algumas etnias, algumas raças, algumas doenças são mais propensas em algumas raças do que em outras. Então, a hipertensão, normalmente doenças cardiovasculares, ela é característica da raça negra. Agora, a raça branca, né? Ela tem a característica da raça branca tendo problemas neurológicos, tá bom? Então tem isso. Então, se a pessoa for negro, ela é mais propensa a desenvolver a hipertensão arterial do que uma pessoa branca. Mas hoje em dia, com essa vida agitada, com todo mundo comendo tudo, essas bobagens, muito sal, eu acho que isso é para branco, é para negro, é para azul, para amarelo, para cor-de-rosa, né? Idade, já coloquei lá em cima, e o sedentarismo, tá? Os fatores de risco cardiovasculares adicionais aos pacientes com hipertensão, quer dizer, o paciente já tem um problema cardiovascular e ele é hipertenso, né? Aí ele fuma, aí ele tem um aumento do nível de colesterol e triglicérides, e tem pessoas na família dele com problemas cardiovasculares, né? Homens a idade menor que 55 anos e mulheres menor que 65 anos, tá bom? Então, são vários fatores aí que contribuem para a hipertensão, tá? Mas em 90% dos casos é o que? Herdado, é genético. Na sua maioria, os pacientes hipertensos são assintomáticos, que eu falei, né, anteriormente, que os pacientes que têm hipertensão, normalmente, vai descobrir um tempo depois, né, que já está instalado. Às vezes a pessoa tem AVC e só depois que vai descobrir que ela era hipertensa, tá? Podendo ocorrer 1, 2 e 3, tá? Então, o que pode ocorrer? Dores no peito, dores de cabeça, tontura, zumbido no ouvido e visão turva. Esses são os sinais de que a pessoa está hipertensa, tá? Então, dores no peito, dor de cabeça, normalmente aqui na nuca, tá? Um zumbido no ouvido e a visão turva. Quais são os exames para detectar se o paciente é ou não hipertenso? O principal exame para identificar a hipertensão é a medida da pressão arterial feita em consultório. Quer dizer, aquele pacientezinho que vai lá e verifica. Mas existem outras formas, né? Como o mapa, que é a monitoração ambulatorial da pressão arterial. Nele você fica com um aparelho que mede sua pressão por 24 horas. Uma técnica usada para diferenciar hipertensão do jaleco branco da pressão arterial comum. E tem a MRPA,
que é a monitorização residencial da pressão arterial, ou seja, a medida com o aparelho que você tem em casa. Então, às vezes, o médico pede um mapa, né, para ver também doença cardiovascular, tá bom? Não só a pressão arterial, tá bom? Doença cardiovascular também. Qual que é o tratamento, gente? O tratamento é medicamentoso, a gente sabe, né? E mudança do estilo de vida. Então, aquele paciente sedentário, tabagista, que come muita carne, que come muito sal, né? Que não faz atividade física, ele vai ter que mudar todos esses hábitos, tá bom? Então, o que ele diz lá pra gente? A hipertensão tem cura? Não, é uma doença crônica, né? Mas tem tratamento para ser o quê? Controlada. Somente o médico poderá determinar a melhor método para cada paciente, que depende das comorbidades e medidas de pressão. É importante ressaltar que o tratamento para hipertensão inicia-se com mudança de estilo de vida associado ou não a medicamentos. Às vezes, gente, a pressão, o médico vê que a pressão está muito obesa e a relação dela com a hipertensão está relacionada à obesidade. Então vamos lá, vamos fazer um regime. Quanto mais você emagrecer, mais a pressão baixa. Às vezes a pessoa pega e muda o estilo de vida dela, né? Começa a praticar atividade física, emagrecer e comer bem. E aí o que acontece? A pressão arterial dela baixa e ela não precisa tomar medicação, tá? Pode ocorrer? Pode ocorrer sim. Vamos falar aqui, eu acho que vocês gostam muito, né? Muitos de vocês gostam muito de politraumas, né? Ou traumatismos, tá? O traumatismo é uma lesão que pode ocorrer em qualquer parte do corpo, produto do efeito mecânico de um agente ou objeto externo que acontece de forma abrupta ou violenta. Os traumatismos dão origem a um trauma ou uma ferida. Quando ocorre em várias partes do corpo, são chamados de politraumatismo. Então, por exemplo, quebrei um osso, tive um trauma. Quebrei vários ossos, eu tive um politrauma, tá? Vamos lá falar das causas dos traumatismos ou politraumatismos, né? As principais causas de um traumatismo são as quedas, os golpes, os acidentes automobilísticos, as queimaduras, as feridas por armas, pode ser de fogo, pode ser de faca, o choque elétrico, o afogamento e as situações de desastre natural como terremotos, enchentes, incêndios e outras coisas. O grau de lesão ocasionado depende de vários fatores como a intensidade do ocorrido e os órgãos ou tecidos afetados, né? Então, a gente pensa em traumatismo, não é só a quebra de um osso, né? Eu posso ter um politraumatismo do meu pulmão. Ele pode ter sido apertado, né? E causar ali um hemotórax, um pneumotórax, né? Ele sofreu um traumatismo, certo? Abdominal, bati ali, teve uma ruptura do baço, do fígado. Eu tive um traumatismo, um politraumatismo, beleza? Não está só relacionado ao que? A osso, tá? Os traumatismos mais comuns afetam tanto a pele, produzindo feridas que podem ser cortantes ou perfurantes, como os tecidos mais profundos, ocasionando hematomas, contusões, estriuramentos, desgaste dos músculos, dos ligamentos ou até mesmo as fraturas. Aquilo que eu falei, o politraumatismo ou traumatismo não está só ligado ao osso, tá? O trauma atinge as estruturas profundas da cavidade afetada, como é o caso de um trauma encefálico, né? Um TCE, trauma crânioencefálico, que atinge o cérebro e as demais estruturas do sistema nervoso central.
do trauma medular, do trauma torácico, que afeta as estruturas como pulmão e coração, do trauma abdominal, por onde pode perfurar as vísceras, romper órgãos como o baço, fígado, capazes de produzir grandes hemorragias, né? Esses traumatismos são mais graves quando ocasionam complicações capazes de comprometer a vida por lesão direta dos órgãos vitais ou dos grandes vasos sanguíneos. Por exemplo, pode ter uma batida, mesmo estando com o cinto, eu tenho um esmagamento ali de uma artéria do fígado, né? Então, ali teve um problema na artéria do fígado, eu posso ter uma hemorragia interna, posso morrer ali sangrando, beleza? Isso é um traumatismo, tá? Porque, normalmente, o aluno ou outras pessoas pensam assim, nossa, traumatismo já está ligado com o osso. Não está ligado só com o osso, a gente acabou de ver. Está ligado com qualquer parte do corpo, tá? Aí aqui tem uma fotinho que vocês adoram, né? Ali foi por uma arma de fogo, né? Aqui do braço, você vê que teve fratura do osso, né? Tem o rádio e o rádio e a una. Então, acho que teve um traumatismo ali da una, né? E aqui, nossa, se você for ver, ele levou, acho que umas facãozadas ali no rosto, né? Isso é um traumatismo? Porque olha só o rompimento de ligamentos e de musculatura que tem ali, né? Qual que é o tratamento do traumatismo de um politrauma? Colar cervical. No paciente, tá? Dentro de um centro hospitalar, são realizadas diversas intervenções para manter a vida do indivíduo enquanto são avaliadas e diagnosticadas as lesões existentes. Os grandes traumatismos ou as cavidades que necessitam de procedimentos como cirurgias que servem para avaliar e tratar essas lesões. Gente, é assim, tem o atendimento pré-hospitalar, né, que é o SAMU, que é o bombeiro, que é o grau, e tem o atendimento no hospital, tá bom? Então, o SAMU, o grau, chegam lá, eles vão avaliar, né, a complexidade ali dos traumatismos, aí alguém vai acionar, né, vocês vão fazer um